Glória a Jesus. Eu vou estar passando, meus irmãos, esta visão que Deus mostrou para uma irmã, para os irmãos e meus irmãos, que Jesus não é brincadeira. Muitos estão brincando, meus irmãos, com a palavra. Muitos, meus irmãos, quer trazer o pecado para a igreja, e Jesus está vendo tudo. Essa irmã, meus irmãos, ela teve uma visão, ela estava me passando, e eu estou passando agora ao vivo para o mundo todo, está ouvindo esta visão que Jesus mostrou para esta irmã. Queridos ouvintes, esta irmã teve uma visão que ela entrava, meus irmãos, em um campo de futebol. Estava completamente lotado, né? Era uma concentração praticamente, muita gente ali naquele campo. Glória a Jesus. E disse a irmã, glória a Jesus, que ela via todo mundo louvar, todo mundo cantar, né? O povo ali tudo glorificando. Mas de repente, glória a Jesus, glória a Deus, ela olhou ali, aproximou mais o teu olhar ali para aquele campo, para aquela multidão, e de repente ela viu aquelas dançarinas, né? Tinha dançarina, né? Dançarinos. Glória a Jesus, glória a Deus, coisa terrível, hein, meus irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus. E a irmã ficou chocada na hora. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha para os irmãos ver, meus irmãos. E de repente ele olhou ali para aquele altar. Estava ali o pregador, a qual o pregador ali estava pregando a palavra, mas estava pregando ali, meus irmãos, só prosperidade. Glória a Jesus, glória a Deus. E as dançarinas ali, né? Quando o pregador começou a louvar, as dançarinas ficou tudo dançando. Aleluia. Que é isso, meus irmãos? A irmã chorou muito. E ela disse que viu ali até alguns irmãos. Ela falou assim: meu Deus, cadê, Senhor, os irmãos de doutrina? O que está acontecendo, Senhor, com a tua obra? O que está acontecendo, Senhor, com a tua igreja? E na visão a irmã começou a chorar, né? Ela olhou ali, meus irmãos, e viu os irmãos de doutrina. Glória a Jesus, glória a Deus. E aquele irmão, meus irmãos, aqueles irmãos que estavam ali, meus irmãos, glória a Jesus, de repente pareceu um demônio no meio daquele estádio ali de futebol. Era um demônio ali, glória a Jesus, glória a Deus, em forma ali de gelatina. Olha que coisa terrível. Aquele demônio preto, todo preto, em forma de gelatina ali no meio do campo. E aqueles irmãos ali de doutrina, né, meus irmãos, estavam ali, glória a Jesus, creio eu que estava ali lutando, meus irmãos, contra este demônio. Glória a Jesus, glória a Deus. O que eu pude entender, meus irmãos? Glória a Jesus. O pregador, meus irmãos, que estava ali no altar, é o líder, né, meus irmãos? É o líder. Glória a Jesus, glória a Deus. É o líder, meus irmãos, muitas vezes de uma obra. Glória a Jesus, glória a Deus. E as dançarinas, meus irmãos, os dançarinos, são os pregadores. São os pregadores que pregam a palavra do Senhor. Mas esses pregadores, meus irmãos, que estavam ali, é aqueles que só querem aparecer. Aleluia. Glória, estão brincando com a palavra do Senhor, estão brincando com a palavra de Deus. Olha que terrível. E esses pregadores, meus irmãos, muitas vezes ali estão dando ouvido a muitas vezes o líder, meus irmãos, que não está enquadrado ali na palavra, na doutrina. Olha que coisa terrível. Aleluia. Esses dançarinos, essas dançarinas, são esses pregadores mundanos, que não pregam mais doutrina. Esses pastores mundanos, que não pregam mais doutrina, que não pregam mais santificação, só quer se amostrar. Aleluia. É por isso que esse demônio, em forma de gelatina, estava entrando ali. E não tinha milagre, não tinha nada, né? Os irmãos podem ver que quando é a concentração grande, Jesus começa a operar milagres, maravilha. Mas estava diferente. Aleluia. Estava diferente, meus irmãos. Por quê? Porque os pregadores ali, as dançarinas, estavam apenas se amostrando. Igual o líder, meus irmãos, que estava incentivando ali,
os pregadores pregar só prosperidade. É isso que significa, meus irmãos. Mas, meus irmãos, os fiéis, agora é para os fiéis de doutrina. Você, irmão pastor, que tem pregado a doutrina. Você, irmão obreiro, irmã obreira, que tem pregado a santificação. Aleluia! Você tem lutado contra o diabo, tem lutado contra Satanás. Olha que tremendo, meus irmãos. Quando a irmã viu aqueles pregadores ali, aqueles irmãos de doutrina, quando ela falou, meu Deus, cadê os irmãos de doutrina? Quando os irmãos de doutrina apareceram, estava lutando ali contra aquele demônio. Glória a Jesus, glória a Deus. Como é que nós lutamos, meus irmãos, contra este demônio? É nós pregando a santificação, é nós pregando a doutrina em nome de Jesus. E esse demônio não vai ter poder no nome de Jesus Cristo, porque tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus que ainda está em nosso meio, está pregando contra o pecado, está pregando contra o mundanismo, e esse demônio não vai ter poder em nome de Jesus. Permaneça fiel, meus irmãos. Está aí o recado de Deus para todo mundo. Todos os pregadores que só pregam prosperidade, todos os pregadores que só pregam bênção, que não quer pregar santificação, está sendo comparado ali como um dançarino, dançarina, que só quer se aparecer, só quer muitas vezes ali multidão, aleluia. Mas para, meus irmãos, obter multidão, tem que pregar a verdade, que aí a multidão vai vir, Jesus vai operar milagre, paralítico vai andar, cego vai enxergar, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Está aí o recado de Deus, esta visão que Deus mostrou para a irmã, em nome de Jesus.